Você já parou para pensar o que é a morte? Ela é o fim de tudo? É apenas o encerramento da existência? Ou existe algo além? A morte é um dos temas que mais causam medo no coração humano. Ela traz dor, ela traz separação, ela nos confronta com a nossa fragilidade. Mas a Bíblia não trata a morte como um mistério sem resposta. Deus nos revela claramente o que ela é e, mais importante ainda, nos mostra que ela não tem a palavra final. Hoje vamos entender o que é a morte segundo a palavra de Deus. E ao final, você vai perceber que há esperança, uma esperança viva. No princípio, a morte não fazia parte do plano de Deus. Em Gênesis, vemos que Deus criou todas as coisas e declarou que eram boas. O ser humano foi criado para viver em comunhão com o Senhor. Havia paz, havia pureza, havia vida abundante. Mas Deus deu ao homem liberdade. E em Gênesis, capítulo 2, versículo 17, o Senhor advertiu: "Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás." O pecado entrou no mundo quando Adão e Eva desobedeceram, e com o pecado entrou também a morte. Romanos 5, versículo 12, diz: "Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram." A morte é consequência do pecado. Ela é resultado da separação entre o homem e o Criador. A Bíblia mostra que a morte possui dimensões espirituais profundas. Primeiro, a morte física. É a separação entre o corpo e o espírito. Eclesiastes 12, versículo 7, declara: "E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu." O corpo retorna ao pó, mas o espírito continua. Segundo, existe a morte espiritual. Essa acontece quando o ser humano está vivo fisicamente, mas separado de Deus por causa do pecado. Efésios 2, versículo 1 diz: "E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados." E terceiro, a Bíblia fala da morte eterna, a separação definitiva de Deus. Mas essa não é a vontade do Senhor para nós. A história não termina no túmulo. João 3, versículo 16 declara: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." Jesus veio para vencer a morte. Na cruz, ele levou sobre si o pecado, e ao terceiro dia, ele ressuscitou. Em João 11, versículo 25, ele disse: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá." Para quem está em Cristo, a morte física não é o fim, é uma passagem para a eternidade com Deus. A Bíblia ensina que após a morte vem o juízo. Hebreus 9, versículo 27 diz: "E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. A vida aqui na terra é uma oportunidade. O que fazemos com Cristo determina nosso destino eterno." Apocalipse 21, versículo 4 promete: "E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor." Essa é a esperança dos que pertencem ao Senhor. Para quem não conhece a Cristo, a morte é medo, mas para o cristão, ela é esperança. Filipenses 1, versículo 21 diz: "Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho." Morrer é ganho porque significa estar com o Senhor. Romanos 6, versículo 23 declara: "Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor." A morte não é o fim da história. Para quem está em Jesus, ela é o começo da verdadeira vida. Que essa verdade fortaleça sua fé, que o Espírito Santo console seu coração e que você viva todos os seus dias com a certeza de que em Cristo a morte já foi derrotada. Amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, não guarde só para você. Clique em curtir para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre a esperança que existe além da morte. E escreva aqui nos comentários: você tem vivido com a certeza da eternidade? Eu quero ler o que Deus falou com você através dessa mensagem. Seu comentário pode fortalecer a fé de outra pessoa.
Se você deseja continuar crescendo espiritualmente, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui você encontra mensagens bíblicas profundas, reflexões edificantes e conteúdos que fortalecem sua caminhada com Deus. Vamos caminhar juntos, buscando a presença do Senhor e vivendo para a glória dele. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e todos os seus caminhos. Até o próximo vídeo.